Vamos continuar falando de din-din, e agora um assunto muito legal, Rafa, Boa. Independência financeira feminina. A gente sabe o quanto é isso importante, não só para o desenvolvimento pessoal, mas também por uma questão de independência da mulher em relação à estrutura familiar. A gente sabe que em muitos casos a violência contra a mulher pode ser causada de maneira financeira, né? Quando o parceiro, por exemplo, o companheiro, tem um controle absoluto sobre as finanças da casa, a mulher não tem ali nenhum tipo de contato com o dinheiro que circula na família e tal, e aí se é uma situação de abuso, se é uma relação tóxica, a mulher fica dependente daquela situação porque é dependente financeiramente do companheiro. E a nossa colunista, a Bruna Aleman, falou um pouco sobre isso ao longo dessa semana aqui no TMC 360. Vamos conferir. A gente sempre tem comentado, vocês mesmos trazem as notícias, né, em relação a muitos dados de assédio e feminicídio que a gente tem no Brasil. E eu trouxe uma pesquisa hoje que a gente fala sobre a delicadeza desse tema, finanças, quando a gente fala sobre mulheres. A dependência financeira acaba sendo hoje no Brasil uma das principais barreiras para romper o ciclo de violência, principalmente dentro de casa. Teve um estudo da Universidade de Brasília do ano passado que falou que a falta da renda própria é um dos principais impeditivos para que as mulheres denunciem e saiam da situação de violência doméstica. São dados, assim, extremamente impactantes que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês, para a gente falar sobre esse tema. 61% das mulheres afirmam que a dependência econômica impede a denúncia de agressão. 52% têm renda de até 2 salários mínimos, ou seja, mais da metade das vítimas vive com uma renda baixa. 17% relata que são impedidas de trabalhar ou estudar por seus agressores. E 10% afirma que não tem nem possibilidade de ter acesso ao próprio dinheiro. Esses fatores são muitas vezes aquela escolha entre ficar ou sair, né? Não é só sobre coragem, mas sobre sobrevivência econômica. E cada vez mais a gente tem enxergado isso. Então, quando a gente fala sobre finanças e principalmente voltado para a mulher, é super importante para que a gente possa crescer e se fortalecer. A questão da sororidade, todos os temas que a gente traz, todos os temas que envolve as mulheres em si, que a independência financeira ela acaba sendo um pequeno detalhe, parece que é um pequeno detalhe, mas que ela direciona a vida de muitas outras mulheres, né? Uma mulher começa a se engajar e olhar a outra como uma história de inspiração. É muito difícil, a gente tem todas as leis protetivas, mas ainda acaba acontecendo bastante disso. Então a gente fala, poxa, por que é tão difícil? Exatamente por conta disso. E se a gente for ainda ali para o mercado de trabalho, e eu posso falar aqui com sendo bem franca, ainda tem em muitos locais, inclusive, por exemplo, dentro do mercado financeiro, em que as posições, mesmo que equivalentes, as mulheres chegam a receber de 30% a 50% menos que os homens dentro das mesmas posições. Isso acaba dificultando tanto a independência dela como a ascensão financeira dela dentro do lar familiar, sendo muitas vezes ela tentando alcançar aquilo, mas sendo apenas um passo. Então são pequenas conquistas que nós temos que ter. Então as mulheres aí que estão me escutando, eu sei que é muito diferente, porque grande parte de nós a gente acaba abrindo mão da carreira em relação à criação dos nossos filhos, principalmente quem quer ter filho, cuidar do lar, o que não tem problema nenhum, mas é super importante que o assunto de finanças seja conversado desde o início do relacionamento, já no namoro, já no noivado, quando for morar junto, muito claro, questões definidas também, principalmente se a mulher for ficar em casa, cuidando dos filhos, é necessário sim que ela possa ter um determinado dinheiro para gastar com si própria. Afinal, como a gente fala sempre sobre comportamento, né, Felipe? A gente não está falando somente sobre reduzir custos, mas também o dinheiro ele foi feito para buscar pequenas felicidades, como a compra de alguma coisa muito íntimo para você. Se a gente coloca a mulher dentro dessa situação, ela acaba se enfraquecendo e eu falo que morrendo aos poucos internamente, inclusive psicologicamente. Então, quando o assunto é dinheiro e mulheres, a gente precisa ter um ponto ali, um eixo, uma delicadeza para falar sobre o tema e apoiar sempre umas outras, inclusive no mercado de trabalho.
Muito importante, tudo isso que você falou, todo esse alerta, não é só para as mulheres, é para as mulheres, para os homens que nos escutam. Aqui no Brasil há uma cultura ou uma falta de cultura de falar de dinheiro. Muitos outros países têm uma facilidade maior em falar de dinheiro, principalmente dentro dos relacionamentos. Falar de vontades, ambições, dividir, né, os comprometimentos financeiros, os compromissos financeiros que precisam também ser divididos, né? E a independência feminina vem nesse sentido, a independência financeira feminina. A partir do momento em que você participa ativamente da sua casa, você tem mais voz. Você pode decidir sair de um relacionamento, você consegue definir atitudes, ações e situações para o futuro. Eu acho que algo também é importante a gente falar, Bruna, é sobre a necessidade de a mulher começar desde cedo e a família inteira, os homens também incentivarem as mulheres a fazer isso, a criar aquele colchão de segurança, ou seja, quando a gente fala sobre a necessidade de fazer uma reserva de emergência, a mulher precisa priorizar isso e eu diria, não sei se você vai achar que é uma dica um pouco radical da minha parte, você tem que dar a palavra final. Eu diria que isso é mais importante, Bruna, até do que às vezes a mulher se dar a alguns luxos numa idade mais jovem, assim. A gente é jovem, a gente está trabalhando, está ganhando dinheiro e a gente pensa, queria muito isso, queria muito aquilo. A gente é vaidosa, a gente sabe que uma roupa é importante, arrumar o cabelo também, mas às vezes deixar de fazer isso e se esforçar para deixar um pouquinho a vaidade de lado, significa você ter uma segurança muito importante para o futuro. Economizar muito mais do que gastar. A gente pode falar nesse sentido? Com certeza pode e deve falar sobre isso, até porque se a gente olhar o ciclo financeiro de qualquer pessoa, seja um homem ou mulheres, mas agora voltado principalmente para as mulheres, quando você é jovem, você está na fase da acumulação. Pensa bem, você ainda tem energia para trabalhar muito mais, você tem tempo, você tem disponibilidade, você não tem tantas responsabilidades como uma mulher que já está ali dentro de um elo familiar, que já tem outros tipos de responsabilidades, inclusive a maternal. Então você está naquele ponto que o seu luxo ele pode e ele vai ser suprido, porém no momento certo. Então a fase de acumulação, que é essa fase mais nova, ela é muito importante. É a fase onde você tem que aprender muito sobre educação financeira, porque ela é a principal ferramenta de combate à violência econômica. A gente fala sobre violência econômica mesmo, né? Então não é só uma questão de bem-estar social, é uma ferramenta de autonomia e proteção quando a gente fala em relação às mulheres. Se você começa isso cedo, a chance de você sofrer qualquer tipo de coisa, principalmente lá na frente, é muito menor. Então, sim, se a gente olhar pela mulher, às vezes nós precisamos ser um pouco radicais, igual você usou essa palavra, para que a gente possa ter uma segurança e uma tranquilidade no futuro. Tudo tem seu tempo. Eu sei que quando nós somos jovens, a gente quer tudo, principalmente quando você tem uma ascensão profissional relativamente cedo, você teve, né, Joana? Eu tive também. Então, a gente pode olhar assim, falar, poxa, era tudo isso que eu queria. O meio que nós convivemos, o meu meio também foi muito difícil para eu poder ter essa gestão, esse controle financeiro. Então a gente tem que olhar para si sobre as situações que podem acontecer com você, o seu financeiro, o seu emocional e pensar ali no nosso futuro. E depois você vai ter, conquistando isso, você vai ter a hora de você poder conseguir suprir ali os seus luxos, você poder gastar sem medo, tendo ali a sua segurança muito bem preservada. Que bacana essa conversa da Bruna Alemann, tão importante esse tema, viu? Da independência financeira feminina e o quanto a gente tem que olhar com carinho para isso. A Joana comentou aí de fazer escolhas, né? Às vezes deixar aquela comprinha extra, aquele supérfluo de lado para poder fazer ali a sua economia, especialmente se você está dentro de uma estrutura familiar e que você tem muitos gastos, né? Os filhos gastam muito, desde escola, alimentação, saúde, vestuário e tal. E muitas vezes as mulheres querem proporcionar tudo para os filhos e vão, né, deixando a própria condição mais ali em segundo plano. E é importante pensar nisso mesmo, sempre com um pezinho ali no futuro, pensando o que pode acontecer. Agora tá tudo bem, agora tá tudo jóia, mas e se eu tenho algum problema no futuro, qual que vai ser a minha perspectiva, né? Bacana a gente pensar com esse pezinho lá na frente.